Saudação a vocês, meus caros colegas, aqui na pós-graduação do Legale. Vamos com tudo, né? Tem um sabadão todo aí pela frente. Muito bom. Lembrando que a gente está hoje gravando a aula para o pessoal que está do outro lado da telinha aí pelo YouTube. Vai ser só o primeiro tempo de aula, tá? Só o primeiro tempo, porque é só um aperitivo para quem está do outro lado, para conhecer um pouquinho aqui do Legale, conhecer um pouquinho como funciona a nossa pós-graduação. Depois a gente segue direto aí o restante do sabadão sem a gravação. Então você que está aí, conheça um pouquinho aqui como é que funciona a pós do Legale, conheça um pouquinho aqui do professor Rogério, como é que a gente caminha e conduz a matéria toda aqui. Lembrando que, se você estiver interessado em algum curso do Legale, é só entrar lá no www.legale.com.br, cursos de extensão, pós-graduação, aqui a gente tem uma variedade grande de opções para você que é advogado, você que é operador de direito e quer se aperfeiçoar, quer criar aí uma excelência no escritório, vem para o Legale, que aqui é o lugar para você encontrar todas essas situações. Bacana? No decorrer da aula aqui a gente vai batendo mais um papo, vai conversando mais um pouquinho, divulgando mais algumas coisas interessantes que nós temos aqui pelo Legale. Muito bom. A ideia hoje, gente, é bater um papo sobre empregador, grupo econômico e as alterações contratuais. Então esse é o tema que a gente vai conduzir aí durante o sabadão todo aqui nesse encontro de vocês na pós-graduação. Muito bom. É muito engraçado porque a figura do empregador, ela aparece na frente do empregado na CLT. É o único momento em que a empresa está em primeiro lugar, né? É o único momento em que o empregador na CLT aparece primeiro, né? Primeiro a CLT explica quem é o empregador, para depois explicar quem é o empregado. O empregado vai estar lá no artigo 3º, né? O artigo 3º da CLT que diz que o empregado é aquele que trabalha com pessoalidade, habitualidade, subordinação e com onerosidade. Então, qualquer pessoa pode ser empregado? Pode. Qualquer pessoa física pode ser empregado, né? Desde que ela preencha esses requisitos. Então, para você distinguir um trabalhador de um trabalhador empregado, basta transformar o artigo 3º em 4 perguntinhas, né? Muito obrigado. Obrigado, por favor. Basta você transformar o artigo 3º em 4 perguntinhas. Se você perguntar, tem pessoalidade, tem habitualidade, tem subordinação, tem salário? Se a resposta for sim, sim, sim e sim, você vai estar diante de quem? De um empregado, né? Porque, na verdade, como é que funciona? O trabalhador é algo maior, né? O trabalhador é um gênero. Todo mundo que presta serviços a alguém mediante uma remuneração ou não é? Porque também tem a questão do voluntário, que não recebe por isso, ele é considerado um trabalhador. Mas eu não posso dizer que todo trabalhador é empregado, porque empregado é uma espécie de trabalhador. Então, para encaixar o trabalhador na figura, né, no conceito de empregado, eu preciso o quê? Ter esses 4 requisitos presentes: pessoalidade, habitualidade, subordinação e salário. Transformou em pergunta, fez a pergunta, a resposta foi sim, você está diante de um empregado. Se para algumas destas questões, destas perguntas, a resposta vier não, você não está diante de um empregado, você está diante de um trabalhador, qualquer outra modalidade. Autônomo, voluntário, estagiário, profissional liberal, do que você quiser chamar, você pode chamar. Só não pode chamar de empregado, porque tem que preencher aqueles requisitos ali bonitinho, certinho. Beleza. Então, dentro do processo, como é que funciona? O advogado do reclamante, que pretende o êxito em uma reclamação trabalhista para reconhecimento do vínculo empregatício, ele vai trabalhar esses 4 frontes. Ele vai dizer: excelência, eu quero o vínculo empregatício porque o meu cliente reclamante trabalha com pessoalidade, habitualidade, subordinação e salário. A empresa, do outro lado, o empregador, que é o que nós vamos começar a estudar daqui a pouco, vai se defender dizendo o quê? Ah, não tem pessoalidade, ah, não tem habitualidade, ah, não tem subordinação, ah, não tem remuneração. Ou ainda vai dizer: nunca nem vi esse empregado aqui, né? Ele não trabalhou para mim, você está equivocado.
nessa situação. Então o empregador vai se defender em cima desse contexto todo. E toda essa discussão, ela fica em cima de ser ou não ser empregado, preencher ou não preencher os requisitos que levam um trabalhador a se tornar empregado. Ok? Muito bom. Beleza, gente. Agora, quanto à questão do empregador, que é o tema que a gente vai começar a trabalhar agora, ele está um artigo antes. Ele está no artigo 2º. O artigo 2º diz quem é o empregador e o artigo 3º diz quem é o empregado. Ok? Muito bom. Já o empregador, ele pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser empregador. E quando eu falo qualquer pessoa, eu atraio o conceito lá do Código Civil, né? Quando você estuda as pessoas no Código Civil, você estuda tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, quando eu falo qualquer pessoa, é pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física pode ser empregador? Com toda certeza. A pessoa jurídica pode ser empregador? Com toda certeza. Todas as modalidades de pessoa jurídica, todas as modalidades de pessoa jurídica podem empregar e podem ser responsabilizados, né, na conceituação de ser um empregador e ter que honrar aí com os créditos trabalhistas, com a legislação trabalhista. Bacana? Muito bom. A nossa legislação, ela é uma legislação única, por isso que se chama consolidação das leis trabalhistas. Inclusive, essa semana saiu um provimento do Ministério do Trabalho, no sentido de que até eu não me recordo agora se é 2020, 2022, alguma coisa assim, não lembro exatamente as datas, né? Mas eles têm uma meta de unificação de toda a legislação trabalhista. Porque hoje a gente vive meio que uma coxa de retalhos, né? Ah, o empregado, é a Lei Complementar 150 lá. Ah, o doméstico, Lei Complementar 150. Ah, a mãe social, está lá numa outra legislação. Ah, não sei o que, está numa outra legislação. O aviso prévio proporcional, você não tem ele na CLT, está numa legislação esparsa. Então a ideia é o quê? Que se unifique toda a legislação em um único código. Então é como se fosse uma reorganização da legislação trabalhista. Fiquem tranquilos que não é uma nova reforma, não. Não é nada a ver com nova reforma, com nova legislação. É uma reorganização, é reorganizar tudo para que fique tudo centralizado em um código, para você não ficar pipocando de uma lei a outra para poder construir o entendimento sobre a legislação trabalhista. Vamos ver se vinga, né? Se vingar isso, não tenho dúvida que vai ser muito bom. Vai valer muito a pena essa investida no tocante à organização das leis. Bacana. Outra coisa interessante, já que a gente está falando de empregador e empregado, é que a CLT ela traz a parte do direito material e traz a parte do direito processual em uma única codificação, né? Diferente da esfera civil, da esfera penal, nós não temos um código de direito do trabalho e um código processual. Lá no direito civil é assim que funciona, né? Código civil, código de processo civil. Se você vai para a esfera penal, código penal, código de processo penal. Para nós existe o quê? A CLT, ponto. Mais nada. É uma codificação única de toda a legislação, tanto a legislação de direito material quanto a legislação de direito processual. Se pegar a CLT na mão, vamos supor que o professor tem aqui na mão uma CLT, e abrir mais ou menos a CLT no meio, como é que vai ficar? Do meu lado esquerdo aqui eu vou estar segurando o direito material do trabalho. E do outro lado aqui eu vou ter o direito processual do trabalho. Ok? Essa primeira parte aqui, gente, que é por onde vocês estão começando o estudo aqui na pós-graduação, né? A gente começa aqui pelo direito material do trabalho. Todo o direito material do trabalho, ele só vale para quem é empregado.
Quem não é empregado não pode usar o direito material do trabalho. Ele não faz jus, não tem direito, não vai alcançar o direito material do trabalho. Então, quem não é empregado não tem direito a férias, 13º, FGTS, seguro-desemprego, né, insalubridade, periculosidade. Isso é tudo para quem é empregado. Daí a importância de você reconhecer o vínculo para você ter acesso a esse direito material. Daí a importância de conhecer a figura do empregado e daí a importância de conhecer a figura do empregador. Ok? Por outro lado, o que nós temos no direito processual, o outro lado da moeda aqui, né? O direito processual da CLT vale para todos os trabalhadores. Entenderam o que eu estou dizendo? Direito material só para quem é empregado. Direito processual do trabalho vale para todos os trabalhadores. Eu sou autônomo. Reconheço que eu sou autônomo, não quero vínculo empregatício com ninguém, mas eu presto serviço para a empresa X. E lá na empresa X, o dono, o gerente da empresa X me humilhou. Na frente de todos os demais empregados, me chamou de burro, incompetente, idiota, acabou comigo, né? E ainda tinha o pessoal do blog da empresa que tirou foto, gravou e botou ainda na internet. Acabaram comigo. Eu posso pleitear uma indenização por dano moral contra a empresa, mesmo não sendo um empregado? Com toda certeza. E o que eu vou usar para isso? Eu vou usar para isso a parte da CLT que trata do quê? Do direito processual do trabalho. A petição inicial de reclamação trabalhista, a contestação, os recursos, as regras de audiência, as regras de decisão, tudo isso eu vou usar para o autônomo, sem problema nenhum. Eu só não vou poder pedir para o autônomo o quê? Direito material do trabalho, porque ele é autônomo, ele não é empregado. Se ele é autônomo, se ele não é empregado, eu não posso pedir esses direitos a ele. Que direitos que eu vou pedir para esse homem? Os direitos que estão previstos lá no Código Civil. O Código Civil diz que não pode, né, praticar alguns atos, alguns determinados atos, e vou me basear lá no Código Civil. Ah, mas a reforma, professor Rogério, a reforma trouxe agora o dano material e o dano moral para dentro da CLT. Pois é, mas trouxe o dano material para dentro da CLT na parte que trata do empregado. Então eu não posso usar ainda, porque é a parte que trata do empregado. Eu vou ter que continuar me socorrendo ao Código Civil, porque ele não é empregado. Se ele não é empregado, ele não faz jus àquela parte. Ok? Mas lá no Código Civil eu vou encontrar os fundamentos para poder pedir aí o dano moral, dano material e tudo mais. Bacana? E os demais direitos são direitos contratuais. Se foi combinado um valor, se foi combinado uma forma de pagamento, se foi combinado uma porcentagem, se foi combinado alguma coisa, isso tem que estar contratual para eu poder levar para o juiz e postular aqueles direitos do autônomo ou de qualquer outro trabalhador. Aí o que a gente faz? A gente faz um mix do direito civil contratual, pacta sunt servanda, lembra do pacta sunt servanda? O contrato faz lei entre as partes. A gente pega o pacta sunt servanda do trabalhador e traz para dentro do processo do trabalho para o juiz poder apreciar toda essa situação. Ok? Muito bom. Pode perguntar. Exatamente. O colega perguntou aqui, para quem está do outro lado, não ouve a pergunta. E ainda assim a Justiça do Trabalho é competente para julgar? Sim. Artigo 114 da Constituição Federal. Se você abrir a Constituição Federal, no artigo 114, lá vai estar dizendo qual a competência da Justiça do Trabalho. E lá vai estar dizendo assim, que o seu trabalho é competente para todas as relações de trabalho. Não fala todas as relações de emprego. Fala todas as relações de trabalho. Então, se é relação de trabalho, é Justiça do Trabalho. Ok? Vou te dar um exemplo. Eu estaciono meu carro dentro da empresa. Eu estaciono meu carro dentro da empresa, a empresa permite que eu estacione o carro lá dentro. Eu pego meu carro e estaciono dentro da empresa. Perfeito. O caminhão lá vai dar uma ré dentro da empresa e pá, bate no meu carro, arrebenta o meu carro. Ok? Aonde que eu vou postular o ressarcimento por esse dano material que ocorreu dentro da empresa enquanto eu trabalhava e deixava meu carro lá no estacionamento? Justiça do Trabalho.
A relação toda que envolve o deixar o carro, a pessoa que bateu, a relação, os porquês, é de cunho trabalhista. E eu vou responder lá dentro. Bacana? Sou empregado da empresa. Vamos dar um exemplo. Sou empregado da empresa. Estacionei meu carro no shopping. O mesmo caminhão que foi fazer uma entrega no shopping passou e arrebentou o meu carro ali. Onde é que eu proponho essa ação? Aí sim na esfera civil, porque eu não estou mais em ambiente de trabalho. Entendeu a correlação? Se você conseguir pegar o contexto todo daquele direito que você vai postular e trazer para dentro do universo trabalhista, é sempre justiça do trabalho. Se está fora desse contexto, aí é outra situação. O empregado foi embora para casa e levou uma ferramenta que ele não podia levar. Ou ele foi demitido e levou o carro da empresa e não quer devolver o carro da empresa. Preciso fazer uma busca e apreensão. Preciso fazer uma ação de busca e apreensão. Aonde é que eu vou propor essa ação? Justiça do trabalho. Por quê? Ele levou para casa uma ferramenta de trabalho. Ele só estava com o carro por conta do trabalho. Se ele levou esse carro embora, é justiça do trabalho, porque é correlação de trabalho. Ok? É bem bacana depois dar uma olhadinha lá no artigo 114 para vocês entenderem isso. Aliás, tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, vocês vão ver quando entrar na parte processual, quando vocês forem estudar competência material do direito do trabalho. Aí vocês vão estudar o artigo 114 ipsis literis aí com a profundidade necessária. Ok? O colega perguntou assim, a contratação pontual de um pedreiro para uma obra na residência. Vamos lá. O pedreiro é pessoa física? O pedreiro é pessoa física? Sim, ele é pessoa física. Ele vive do quê? Do que o pedreiro vive? Da obra. A obra é o que para ele? A obra para ele é justiça do trabalho. Agora é óbvio que se eu der um cheque para ele, se eu fizer um contrato com força de título executivo extrajudicial, aí não é conveniente para ele entrar com uma reclamação trabalhista, executa o cheque, executa o contrato, porque ele tem uma ferramenta civil que é mais viável para ele. Agora, se eu contrato ele de boca, e dou o cano no coitado do pedreiro, acabou a obra, falou um abraço, procure seus direitos, ele tem que procurar os direitos dele na justiça do trabalho. Se ele entrar com essa ação lá no cível, vai se dar por incompetente. O juiz civil vai se dar por incompetente e vai remeter para a justiça do trabalho. Mas fica tranquilo que vocês vão ver tudo isso na parte de processo quando entrar aí na pós-graduação. Bacana? Show de bola. Agora a ideia é bater um papo sobre a figura do empregador. Para bater um papo sobre a figura do empregador. Muito bom. Guto, consegue colocar na tela o material ou não? Os slides está dando para colocar na tela ou não? Tá? Isso, garoto. Então, para quem está em casa aí, abriu a tela agora com o artigo 2º da CLT, que é o artigo que trata de quem é o empregador. Quem está no presencial comigo acompanha aqui nos slides e no material, e quem está em casa vai ter o artigo projetado na tela aí para poder acompanhar, né? Então, vamos lá. O que diz aí o artigo 2º da CLT? Ele diz assim, ó: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. O artigo 2º, ele foi escrito lá em 1943. Então ele faz algumas confusões quanto à figura da empresa, né? Ele faz algumas confusões quanto à figura da empresa. Se a gente se aprofundar no direito empresarial, o conceito de empresa é algo um pouco mais amplo do que está aí no artigo 2º da CLT, né? Por quê? Porque você tem várias pessoas jurídicas que não são exatamente empresas, mas que exercem atividades comerciais, atividades de cunho de exploração de mão de obra, né? Então, por exemplo, uma clínica médica, ela não é uma empresa, ela é uma sociedade não empresária. Já um comércio, uma indústria é considerada empresário. Só que essa diferença a CLT não faz.
A CLT chama tudo de empresa. Tudo que é privado, toda pessoa jurídica privada, ela chama de empresa. Todas as sociedades a CLT chama de empresa. Ok? E quando ela fala de empresa individual ou coletiva, ela fala do empresário pessoa física. O empresário pessoa física, hoje que a gente entende como o microempreendedor individual, hoje que a gente entende como a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada. Tá? Então essa leitura ela tem que ser um pouco mais ampla. Você tem que entender que empresa individual e empresa coletiva, lá do artigo 2º de 1943, hoje representa o quê? Todas as pessoas jurídicas e também pessoas físicas que exercem atividade comercial e que contratam empregados. Bacana? Por isso que eu tratei com vocês logo na largada, no começo da aula, que toda pessoa pode ser empregador, pessoa física ou pessoa jurídica, já que é para poder vocês não errarem aí nessa conceituação. Bacana? Logo abaixo, o que a gente vai ter? As características que envolvem aí a figura do empregador, né? Então, pessoa jurídica é referenciada como empresa. Assume o risco da atividade econômica, isso é importante, né? Assume o risco da atividade econômica. O texto de lei está aqui, ó, que é assumindo os riscos da atividade econômica, e a gente coloca como uma característica. Assume o risco da atividade econômica. Bem, o que é assumir o risco da atividade econômica? É não passar para o empregado as variações financeiras da empresa, ok? A empresa pode estar ganhando muito dinheiro ou pode estar tendo um extremo prejuízo, mas não é por isso que ele vai deixar de pagar o empregado e honrar com os compromissos que ele assumiu com o empregado, ok? Então eu não posso, em hipótese nenhuma, virar para o meu empregado e dizer assim, ó, eu não posso pagar o salário esse mês porque eu estou quebrado. Eu não posso pagar o salário esse mês porque eu não consegui ganhar dinheiro e não tenho dinheiro em caixa para pagar o seu salário. O problema é meu, empregador. Por quê? Porque eu assumo o risco da minha atividade. O empregado ele tem que ser sempre pago com todos os seus direitos devidamente honrados. Se eu estiver ganhando uma fortuna com aquele empregado, o risco é meu de ficar rico. Agora, se a minha empresa quebrar e eu tiver um prejuízo, eu não posso descontar esse prejuízo ou abater esse prejuízo dos compromissos que eu tenho naquela relação de emprego. Ok? Por isso que a empresa assume o risco da atividade. Eu não posso repassar isso ao empregado. Ok? É a primeira característica. A segunda é o fato de admitir, contratar e assalariar o empregado. E a última característica, e uma característica fundamental nessa relação toda, é a direção e prestação de serviços de forma subordinada. Olha que interessante, gente. Todos os direitos previstos na CLT, são destinados a quem? Ao empregado. Mas tem um só, que é o direito do empregador. Vamos colocar assim, 99% dos direitos previstos na CLT são do empregado. Mas tem 1% ali que é do empregador. E esse direito do empregador é forte, fortíssimo, que é o direito de dar ordens. Esse é um direito que o empregador tem perante o empregado. É óbvio que essas ordens elas devem ser dadas com civilidade, com ética, com carinho, né? Que devem ser dadas com respeito, principalmente. Mas são ordens que devem ser cumpridas. Eu não posso arrebentar o empregado, achovalhar o empregado, mandando ele fazer uma atividade. Mas se eu pedir para ele fazer algo e ele não fizer, esse empregado é considerado o quê? Um empregado insubordinado. E o artigo 482 da CLT me dá até o direito de romper o contrato, de rescindir o contrato por justa causa, por justo motivo. Olha que direito forte que é esse direito que envolve o direito de dar ordens. Ok? É uma coisa de eu virar para o meu empregado e falar assim, Zé, descarrega o caminhão para mim.
E o Zé virar, por que não descarrega o senhor? Subordinação total. Posso demitir o Zé neste momento? Posso. Posso, com toda certeza. Aliás, eu empregador, eu compro o tempo dele. Eu pago para que por 8 horas diárias e 44 horas semanais, ele fique à minha disposição, cumprindo as minhas ordens dentro daquela atividade combinada no contrato ao qual ele foi contratado. E ele não pode dizer não. Ele não pode dizer não. O dizer não é insubordinação. E a insubordinação pode ser punida até com justa causa. Entenderam? Tanto que quando eu ensino o aluno a entender o que é a subordinação, eu crio, para cada requisito do vínculo empregatício, pessoalidade, habitualidade, subordinação e salário, eu ensino algumas técnicas pontuais para você identificar isso e ter isso com facilidade na cabeça. Por exemplo, pessoalidade. Pessoalidade é não poder se fazer substituir. Se o empregado pode mandar alguém no seu lugar, não tem pessoalidade. Concordam comigo? Se eu acordar de manhã meio indisposto, com dor de cabeça, ou porque eu tomei todas, no dia seguinte acordei numa ressaca desgramada, se eu puder virar para o meu irmão e falar assim, mano, vai no meu lugar trabalhar hoje, e a empresa deixar o meu irmão entrar e trabalhar, não tem pessoalidade. Concorda comigo? Isso quer dizer que eu não sou empregado, que quebrou o elo da pessoalidade. Então, pessoalidade, não poder se fazer substituir. Quem é empregado não pode se fazer substituir, logo existe pessoalidade. Ok? Sei lá, salário, remuneração. Como é que eu ensino essa questão do salário, da remuneração? O empregado sempre vai receber algo em troca do seu trabalho. Sempre irá receber algo em troca do seu trabalho. Que pode ser dinheiro ou não. Pode ser que eu receba o meu salário indiretamente. Não é o meu empregado porque eu não pago nada para ele. Eu não dou um tostão. Ele não vê a cor do meu dinheiro. Eu não pago nada para ele. Mas ele mora numa casa que é alugada pela empresa. A empresa dá uma cesta básica com todos os alimentos e ainda paga a escola das crianças. Esse cara precisa de salário para quê? Né? Ele não vê a cor do dinheiro, mas é tudo salário in natura. Tem característica de remuneração? Lógico, com toda certeza. Então, para não ter salário, para não ter a caracterização do salário, o que acontece para não ter a caracterização do salário? Eu não posso pagar absolutamente nada. Senão, qualquer coisa que eu pagar, qualquer contraprestação que eu ofereça para você, para o empregado, vai estar lá o salário. E se vai estar lá o salário, o requisito também está presente. Se tiver os outros requisitos, bingo, vai ser empregado. Ok? E aí, quando chega na subordinação, eu explico exatamente isso. Eu digo, subordinação é o empregado não poder dizer não. Então, quando você vai fazer entrevista lá com o reclamante, ou a entrevista com a reclamada, ou para pedir vínculo empregatício, ou para defender a empresa no vínculo empregatício, quando chegar no aspecto da subordinação, você tem que perguntar para o cliente assim, você podia falar não? Não, não podia falar não. Se você não podia falar não, você tem subordinação. Aí pergunta para a empresa, ele falava não? Falava, recusava, dizia que aquele dia não podia, que aquele dia ele tinha outro compromisso, que isso ele não fazia, e se fizesse era mais caro porque o serviço era mais complexo, ia negociar valores. Então não é empregado, nem numa característica e nem na outra. Bacana? Então, ausência de subordinação é poder dizer não. E falta de ter subordinação, né? Materializada a subordinação, o que significa? Não poder dizer não. Se o empregado não pode dizer não ao empregador, é porque ele é subordinado. Se o não representa uma advertência, uma suspensão ou até uma demissão por justa causa, mais gritante ainda é a subordinação que envolve. Ok? Então, na figura do empregador, tem que ser qualquer pessoa jurídica ou física que assume o risco da atividade,
que admite a salaria e que dirige a prestação com subordinação. Ok? Show de bola, gente. Vamos lá. Falar um pouquinho das questões que envolvem as pessoas jurídicas, né? Porque acho que é legal vocês terem isso na cabeça, já que é um curso de pós-graduação. Eu fico muito preocupado com essa questão de pós-graduação e me vem um senso de responsabilidade muito grande. Por quê? Vamos lá. Vocês vão sair daqui o quê? Especialistas em direito do trabalho. Não é isso? Vão pegar lá o diploma do Legale, bonito, aquela coisa toda. Vai mandar enquadrar para ficar mais bonito ainda. Vai colocar lá na parede do escritório. Já vai aumentar os honorários em uns 30%, 40%, porque agora eu sou especialista. Não é isso? Agora eu tenho um título. E quem que é o especialista? O especialista é aquele que conhece tudo sobre aquele tema. Não é isso? É a pessoa que estudou com profundidade tudo relativo àquele respectivo tema. Esse é o especialista. Né? Ah, bacharel em direito. O cara conhece tudo, mas não conhece nada. Né? Conheceu o suficiente para passar na OAB. Para responder lá 40 questões e fazer a peça prático-profissional. Esse é o bacharel, né, que vira advogado. E aí depois você precisa do quê? Se especializar. Quando alguém perguntar para você qual é a sua área de atuação, você é especialista em quê? Se você abrir a boca e dizer, eu sou especialista em direito do trabalho, você tem que conhecer tudo. Concordam comigo? Essa é a ideia. Ah, professor, mas eu vou ter que decorar tudo. Não, não é decorar nada. Você precisa saber pelo menos aonde está. Né? Abrir a legislação, já ter visto e saber acessar aquilo para você poder fundamentar o que você tem que fundamentar como especialista. Então não dá para ser superficial, a gente precisa, né, ganhar massa, robustez aí. Fora que, além de especialistas, vocês vão ter a titulação de poder lecionar. Né? Assim que vocês tiverem o título de especialistas aqui pelas faculdades legais, poderão estar aqui no meu lugar lecionando, ou em outra universidade, ou outra instituição. Então precisa ter volume da matéria, né? Isso é importante. Então vamos lá. Vamos adentrar um pouquinho, gente, o universo do artigo 44 do Código Civil, que diz quem são as pessoas jurídicas dentro deste universo. E como eu disse para vocês que todas as pessoas jurídicas podem ser empregadoras, é importante entender quem são essas pessoas jurídicas e esses empregadores. Né? Então, o Código Civil, no artigo 44, ele diz o seguinte, que existem 6 espécies de pessoas jurídicas. As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 espécies de pessoas jurídicas podem ser empregadores, ok? Sem distinção nenhuma. Vamos entender um pouquinho cada uma delas. Comigo aqui, vamos lá. Associação. As associações, elas se encaixam dentro do universo comunitário e dentro do universo do terceiro setor. Nós temos o setor privado, que se materializa pelas sociedades, né? O item 2 ali, as sociedades, representam o setor privado. As associações representam o terceiro setor, que são as pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Ok? O condomínio, quem mora de condomínio? No condomínio, a materialização do condomínio é uma associação. Uma ONG, a materialização da organização não governamental, é uma associação. Um instituto nasce como associação. Então a associação não tem dono, é uma construção
de pessoa jurídica que não tem uma finalidade lucrativa e sim um objeto civil, cultural, associativo, filantrópico. Então, todas essas associações podem ser empregadores sem problema nenhum. O condomínio de vocês tem pessoa jurídica, foi constituído como associação, pode empregar? Pode. Pode sofrer reclamação trabalhista? Com toda certeza. A associação do bairro, a associação filantrópica YZ, a associação dos degustadores de uísque também tem, né? Fumador de charuto, uísque. Tem associação para tudo quanto é canto. Se a associação lá dos charuteiros, né, do pessoal que curte charuto, contratar um empregado, ele vai ter que arcar com as responsabilidades do empregado. Se ele contratar um assistente sem registrar a carteira dele, o assistente pode pedir vínculo com a associação, né, dos apreciadores de charuto e vai ser empregador do mesmo jeito. Bacana? Então as associações se enquadram dessa forma. As sociedades, já falei para vocês que são o setor privado, né? Todo o setor privado se encaixa no conceito ali de sociedade. As fundações, elas diferem das associações, mas também possuem o cunho filantrópico, o cunho sem fins lucrativos e aquela coisa toda. A diferença da associação para a fundação é que a associação, ela implica em sobreviver com verbas dos associados. Você se associa à ASP, Associação dos Advogados de São Paulo. Quem é associado à ASP paga uma mensalidade, não é isso? E é essa mensalidade que faz a associação sobreviver. Na fundação é um pouco diferente. Por que na fundação é um pouco diferente? Porque na fundação, alguém que tem muito dinheiro tira um pedacinho do seu patrimônio e funda, por isso que chama fundação, e coloca esse patrimônio para que dali para frente siga as atividades a que o dinheiro está sendo destinado. Então, Fundação Roberto Marinho, Dr. Roberto Marinho, dono da Globo, hoje já falecidos filhos que estão lá, ele pegou um pedaço do dinheiro dele, do patrimônio dele, que é bem extenso, e fundou o quê? Criou o quê? A Fundação Roberto Marinho para pesquisas científicas, educacionais, aquela coisa toda. A Xuxa pegou um pedacinho do patrimônio dela, fundou, criou a Fundação Xuxa Meneghel, que tem como uma das atividades as questões de câncer infantil, ela tem uma sede lá em Barretos, dentre outras diversas atividades, né? O Instituto, ele nasce como associação. O colega falou do Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna, eu não conheço ele exatamente, mas às vezes ele pode ser uma fundação que tem o título de instituto. Agora, o instituto por si só é uma associação. Tá? Pode ser uma fundação com título de instituto. Bacana? E aí nós temos as organizações religiosas. Eu posso entrar com uma reclamação trabalhista contra a igreja? Com toda certeza. Contra a Igreja Católica? Com toda certeza. Penhorar o Vaticano via ação rogatória? Com toda certeza. É pessoa jurídica. Tá? Se é pessoa jurídica, ela assume as responsabilidades de ser empregador. Ok? E, obviamente, fiz uma brincadeira, é lógico, mas a mesma coisa a Igreja Universal, o Templo de Umbanda, sei lá, qualquer religião, aí, Santo Daime lá do chá, gera relação empregatícia. Gera relação empregatícia. Mas e se for uma organização religiosa sem CNPJ, que não está registrada ainda? O pastor vai responder, o pastor, o pai de santo, sei lá, o cara que está tomando conta da religião. Se ele não materializou como pessoa jurídica, é uma instituição religiosa de fato, informal. Isso não alivia dele a responsabilidade empregatícia. Se existir um CNPJ, você vai buscar os direitos perante o CNPJ. Se não existe o CNPJ, você vai buscar os direitos perante a pessoa que se intitula o líder religioso daquele contexto todo ali. Ok? Agora, escapar não escapa. Vai responder pelos atos que praticou aí, se ofender algum direito trabalhista. Ok?
E aí a gente tem os partidos políticos, idem. Posso propor uma reclamação talvez contra o PT, PMDB, PSDB, PV, P do Diacha 4? Posso. Se eu sou empregado, se eu fui contratado para prestar um serviço para eles, onde tem a pessoalidade, habitualidade, subordinação e salário, eu posso mandar bala e processar. Ok? Não existe distinção em relação a tudo isso. E a Eireli, como eu falei para vocês, é a empresa individual de responsabilidade limitada. É a pessoa jurídica que tem por trás apenas uma pessoa física, que também é a MEI, microempreendedor individual, também é uma formatação que tem uma pessoa jurídica, mas uma pessoa física por trás. E já caindo em desuso, a firma individual. É a mesma coisa. É uma empresa, uma pessoa jurídica que tem por trás uma única pessoa física. Na MEI, na firma individual, ocorre confusão patrimonial. Você entra com a reclamação tanto contra a pessoa jurídica quanto a pessoa física e todo mundo vai responder por aquela situação. As demais formatações de pessoas jurídicas, é óbvio que tem que obedecer o quê? A figura da personalidade jurídica. Então você vai entrar contra o CNPJ, contra a pessoa jurídica propriamente dita. E lá na execução, se não pagarem, se não tiver bens para serem penhorados, bloqueados, blá, 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 é que vai ocorrer o quê? A quebra da personalidade jurídica e vocês vão alcançar os sócios ou ainda os dirigentes, se não for uma sociedade. Ok? Ah, professor, isso quer dizer que o síndico ele pode responder com bens pessoais perante o condomínio? Com toda certeza. Se o condomínio não pagar, se o condomínio não honrar, CNPJ do condomínio não honrar, e foi na gestão daquele síndico, ele se equivale a um sócio. Ele vai responder. Aí depois ele entra com ação de regresso contra os demais condôminos, ressarce tudo isso, mas ele tem a mesma situação. Ah, o presidente da ONG, aquele orfanato lá no bairro, pô, o cara batalha, não recebe nada por isso, cuida das criancinhas do bairro, aquele negócio todo, tal. Entrou com uma reclamação trabalhista contra o abrigo, o orfanato, a ONG. A ONG não tem patrimônio, não honra os compromissos, quebra, despersonifica, alcança o presidente da associação, que vai responder com bens pessoais. Aí depois ele se vira com os demais associados. Ok? Então a regra é uma regra só padrão, que vai servir para todos os empregadores. Até aqui tranquilos? Estão se sentindo especialistas já? Estão se sentindo especializados no tema? Estão falando aí já há um tempão só sobre a figura do empregador, né? Quando você olha a ementa da aula, você fala assim, nossa, o que esse cara vai falar tanto de empregador, né? Como é que vai conseguir falar tanto de empregador? Mas é que quando você começa a se aprofundar no tema, olha quanta coisa importante, interessante que a gente tem que conhecer sobre essa figura do empregador. E é muito legal, gente, porque quando você tem conteúdo, quando você conhece profundamente uma matéria, você começa a advogar de forma diferente. Você começa a pensar de forma diferente. É meio chato o que eu vou dizer agora, mas eu acho que é importante, mesmo porque a gente vai deixar isso aí registrado no YouTube, eu acho que é legal essa reflexão, né? Existe as pessoas que sabem o que estão fazendo, existem algumas pessoas que literalmente não sabem o que estão fazendo, né? E infelizmente no direito isso acaba acontecendo. Não existe nenhuma outra área de atuação, nenhum outro profissional. Ah, tem sim, vai. Tem um monte de médico também que está clinicando e não sabe nem o que está fazendo. O cara como é que chama? Ele confecciona receitas. Ele tem o livro. Se o nariz está escorrendo, é isso aqui. Se é dor de garganta, é bezetacil. Se é dor de cabeça, né? Então o cara, ele decora uma regra de causa e efeito e sai clinicando. É diferente do médico que investiga. Ele fala, peraí, mas a sua cabeça está doendo aonde?
Dor de garganta, deixa eu olhar a sua dor de garganta, porque pode ser que seja faringite, laringite, você já operou as amígdalas, será que não é alérgico? Deixa eu ver essa irritação. Tem um médico que investiga, um médico que se aprofunda. E tem o cara que fala, bezetacil. Né? Quando eu era pequeno, tinha um medo desgramado, tomei muita bezetacil na vida. Porque tinha as amígdalas complicadas, então volta e meia, todo mês estava tomando uma bezetacil para curar a dor de garganta que não sarava. Então é aquela coisa, existem médicos e médicos, assim como existem advogados e advogados. Hoje o Dr. Google é uma beleza. Se você quiser fazer um recurso, eu preciso fazer um recurso de revista. Você joga lá, tem um modelo de recurso de revista. Preciso fazer um contrato de temporário. Você joga lá, tem um contrato de temporário. Tem um amigo, me manda um modelo. Me manda um modelinho disso, me manda um modelinho daquilo. Então dá para enganar bem. O advogado vai lá, dá um somebody love, pega um modelinho, conta uma história, não sei o quê, e vai tocando a vida. Papagaio fala. Você tem noção que papagaio fala? Se ensinar o bichinho direitinho, ele vai falar umas frases. Agora, você acha realmente, do fundo do coração de vocês, que quando um papagaio fala um palavrão, ele sabe o que ele está dizendo? Lógico que não. Vai tomar café. Você acha que ele imagina o que ele está dizendo para malar o cara, não sei o quê? Não. Mesma coisa o advogado. Infelizmente, tem muitos colegas que estão no mercado e são advogados papagaios, que repetem aquilo que ouviram um dia. Alguém falou para ele que era assim, ele fala, alguém deu para ele um modelo de petição inicial de reclamação trabalhista, ele já entrou com 100 reclamações trabalhistas com o mesmo modelo. É uma verdade, não estou falando nenhuma mentira. Eu sou advogado de reclamada. A minha atuação como advogado é cuidar dos direitos trabalhistas empresariais. Então, eu tenho acesso a muitas reclamações trabalhistas. Então, chega assim no escritório, tem hoje, mais ou menos no rotativo, aí, uns 7.000 processos no escritório, em andamento das empresas que a gente cuida. Então, imagina o número de petições iniciais que não chegam no escritório. Então, não estou falando de orelhado, estou falando de ver. Às vezes você pega uma petição inicial e fala assim, esse cara não sabe o que ele está falando. Às vezes pega o modelo e ele nem toma cuidado de trocar os nomes. Às vezes ele vem com outros nomes. No meio ele chama de outra coisa, chama a empresa de outra atividade. Fala, pô, o cara nem tomou cuidado, nem tomou cuidado de mudar o modelo. Foi com tudo. Então é uma situação delicada. Agora, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito gostoso você saber o que você está fazendo. É muito bom você entender o que você está colocando no papel, o que você está sustentando. E o profissional do direito que tem profundidade, que tem conhecimento, ele escreve diferente, ele postula diferente. É incrível, tudo que eu peço indefere, indefere, indefere. Aí tem meu amigo, tudo que ele pede é defere, defere, defere. Alguma coisa errada tem. Você está pedindo diferente dele. Talvez ele está sabendo explicar melhor ou postular melhor. O direito tem disso. O direito tem essa universidade de interpretações, de postulações, de maneiras de falar a mesma coisa. Se você falar a mesma coisa, mas de uma forma mais didática, de uma forma mais completa, de uma forma mais fundamentada, é óbvio que o juiz tendencia a acolher aquilo que ele entende. Eu costumo dizer que você tem que dar qualidade de vida para o juiz. O que é dar qualidade de vida para o juiz? Dá para ele segurança para dizer defiro. Ou dá para o juiz segurança para ele falar procedente. Porque na dúvida ele vai falar indefiro. E na dúvida ele vai fazer o seguinte, improcedente. Eu nem entendi o que o cara quer. Eu vou deferir. Entenderam? Essa é a grande magia do estudo. Porque quanto mais você estuda, hoje vocês estão aqui no curso de pós-graduação, estão procurando conhecimento. Só de vocês fazerem inscrição aqui no Legale e se dispuser a vir, se dispor a vir assistir aula o sabadão inteiro, aqui vocês já estão anos-luz de um monte de concorrentes, aí vamos dizer assim, de vocês na advocacia. Porque o diferencial vai aparecer. Sem dúvida nenhuma vai aparecer. A próxima vez que vocês forem sustentar qualquer coisa envolvendo um empregador,
ou pedir uma desconsideração de personalidade jurídica, ou pedir alguma outra reclamada, primeira e segunda reclamada, vocês vão ter o quê? Condições de entender os porquês daquilo que você está postulando, né? Isso, gente, não tem preço. Conhecimento não tem preço. Aliás, tem preço sim, e aqui no Legal é baratinho, né? Olha que legal. Bacana, muito bom, vamos lá. Oi, pode falar. Pode dizer. Não. O colega perguntou assim: a MEI é uma pessoa jurídica e se for é uma espécie de EIRELI? Eu disse não. Vamos lá. A EIRELI, ela é reconhecida como pessoa jurídica no Código Civil. Então, o que acontece com a EIRELI? A EIRELI tem personalidade jurídica. Para eu chegar na pessoa que está por trás da EIRELI, eu tenho que quebrar a personalidade jurídica da EIRELI. Eu tenho que entrar com um incidente de quebra de personalidade jurídica para chegar na EIRELI. Isso que eu estou dizendo para vocês já é com a reforma trabalhista. A partir de 11/11, é isso que vai ter que ser feito. Hoje é meio bagunçado. Hoje o juiz passa por cima, ignora tudo, vai lá, manda bala nos sócios, faz o que quer, aquela coisa toda. A partir do dia 11/11, todos os advogados reclamantes na execução, se quiserem chegar no sócio, tem que abrir um incidente de quebra de personalidade jurídica. Ok? Então a EIRELI, ela tem personalidade jurídica. Ela está prevista no artigo 44, tem personalidade jurídica e para chegar na pessoa que está ali atrás, tem que quebrar a personalidade jurídica. É como se a pessoa estivesse protegida. Ok? A MEI é uma criação para ajudar o pequeno empreendedor, para ajudar a pessoa pequena, o comerciante pequeno. Então, o que a legislação fez? Deu a ele um CNPJ. Obviamente que se deu a ele um CNPJ, ele é uma pessoa jurídica. Né? Porque se ele tem um cadastro nacional de pessoa jurídica, ele vai ser pessoa jurídica. Só que não com essa blindagem, com essa característica de pessoa jurídica, de personalidade jurídica. É uma construção para ele pagar menos impostos. É uma construção para ele poder entrar na legalidade. Mas na MEI existe confusão patrimonial. Na firma individual tem confusão patrimonial. Mesmo porque na firma individual o nome da firma individual é o mesmo nome da pessoa física. E a MEI idem. Então, respondendo a sua pergunta, MEI é pessoa jurídica? Aos olhos fiscais, tributários, sim. É uma pessoa jurídica e ela tributa como pessoa jurídica com vários privilégios ainda. No âmbito do Código Civil, artigo 44, é uma pessoa jurídica protegida pela regra de pessoa jurídica? Não. Ok? Mas por que o cara faz uma MEI e não faz uma EIRELI? Porque para fazer a EIRELI é um pouco mais complicado. Uma das exigências da EIRELI é que você tenha um capital social de 100 salários mínimos. Quanto que está hoje o salário mínimo? 937. Aí, falaram aqui. Vezes 100, eu preciso abrir a EIRELI com R$ 93.700. Então, se eu não tiver R$ 93.700 para iniciar a EIRELI com capital nessa importância, eu não consigo constituir a EIRELI. E coitadinho do camelô, do cara que tem a fabriquetinha dele lá no fundo do quintal, não sei o que quer pagar menos impostos. Ele não consegue abrir a EIRELI. Então, ele opta pelo quê? Por ser um MEI, um microempreendedor individual. Tá? Essa é a distinção. Isso é direito empresarial puro, né? Sorte que eu conheço um pouquinho de direito empresarial também, porque eu também sou professor de direito empresarial, né? Então, mas tranquilo, essa é a conceituação, tá? Ok. Entendi, vamos lá. O colega falou assim, é questionável essa questão do capital social, porque hoje você coloca se você quiser, não tem uma fiscalização, tal. Beleza. Deixa eu te falar uma coisa, eu pago imposto se eu quiser. Concorda comigo? Eu pago imposto se eu quiser. A lei diz,
Se eu ganhar honorários com o meu escritório como pessoa física, eu tenho que recolher 27,5%. Está na lei. Eu recolho se eu quiser. Se eu der sorte de não recolher durante 5 anos e ninguém me pegar, prescreveu. Agora, se daqui 1 ano alguém pegar, eu vou ter que pagar tudo com juros, correção, blá, 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 e multa e tudo mais. Concordam comigo? É a mesma coisa. A lei diz, só posso constituir uma Eireli com capital de R$ 93.700. No papel, eu vou ter que declarar R$ 93.700. O que eu tenho que fazer para estar dentro da lei? Dentro da lei, eu tenho que abrir uma conta corrente em nome da Eireli e depositar R$ 93.700. E se eu não fizer isso, eu estou na ilegalidade. Eu estou ilegal. Eu posso ser autuado, eu posso ser destituído, eu posso perder a qualidade de Eireli e várias outras situações. O problema é que no Brasil muitas vezes não há fiscalização. Então, se você fizer errado a coisa e ninguém pegar, você pode até matar. Se você matar alguém e ninguém descobrir, você não vai ser preso. Né? Tanto que o Código Penal não diz não matar. A Bíblia diz não matar. O Código Penal diz, se matar, tanto tempo de cadeia. Não é isso? Então é a mesma coisa. A gente não pode confundir, gente, ilegalidade e obrigação. A obrigação existe, é assim que ela existe, e é o que eu estou ensinando para vocês. Agora, o ser legal ou não ser legal é opção do operador. É opção do que você vai realizar. Tá? Então, às vezes, cria-se uma confusão e, na verdade, não é que não precisa, é que a pessoa ilegalmente não faz, mas deveria. Mas deveria. Com toda certeza. Mas deveria. Ok? Muito bom, gente. Expliquei fundação, expliquei organização religiosa, expliquei partido político. Cadê? O que mais? Agora o negócio não muda. Espera aí. Aqui, agora foi. Vamos ver. Fundação 981. Celebram todas as pessoas reciprocamente obrigam a constituir ok. Aqui. É isso aqui que eu queria fundamentar com vocês. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregado. Só para fundamentar tudo que eu disse para vocês, no sentido de que toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, podem ser enquadradas como empregador. Bacana? Muito bom. As características nós também já vimos, e aí a gente entra em grupo econômico. Muito bom. Vocês têm uma ideia do que é grupo econômico? De verdade mesmo. Vamos falar de verdade. Tem uma ideia do que é grupo econômico? Pensa aí enquanto eu abro minha água aqui. Peraí. Porque às vezes alguém conta pra gente o que é, né? Isso aí, ó. Mas de verdade, entender de verdade o que é um grupo econômico? Por que que uma outra empresa tem que pagar a conta do empregador? Por quê que uma outra empresa tem que pagar a conta do empregador? Porque é grupo econômico. Estão interligadas. Sobre a mesma administração. Tudo bem. Deixa eu fazer um desenho para vocês. Aproveitar que a gente está no finalzinho desse primeiro tempo de aula, e como só vai ficar gravado para o pessoal que está em casa o último tempo, então vou quebrar o galho de quem está em casa, de quem está do outro lado do vídeo, porque pode ser que não esteja em casa, e deixar aí registrado um desenho de grupo econômico para poder entender direitinho, tecnicamente, o que é isso. Vamos lá.
existem várias formas de se fazer negócio. Falando agora de direito empresarial, tá? Existem várias formas de se fazer negócio. E o empresário, ele é muito criativo em todos os sentidos, né? Porque ele quer ganhar dinheiro. Essa é a beleza do capital, do capitalismo. O cara dorme e acorda pensando em ganhar dinheiro. Então ele encontra vários mecanismos legais para poder fazer as operações comerciais e empresariais a um custo menor, de uma forma que ele tenha uma maior rentabilidade. Ok? E dentro dessas construções, o empresário que é empreendedor, o que ele faz? Ele começa a distribuir os seus negócios. Ele investe em um determinado ramo, depois ele investe em um outro ramo, aí depois ele cria uma outra situação, aí de repente ele é sócio ali, ele é sócio aqui, e aí ele vai criando várias situações. E ele descobre às vezes que para administrar tudo isso, é complicado você administrar isso como pessoa física. É melhor você administrar isso através de uma outra empresa. Aí ele cria uma empresa só para administrar as demais empresas que ele tem. E aí começa a nascer a figura do grupo econômico. Ok? Deixa eu colocar o conceito e aí a gente trabalha desenho em cima do conceito. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui. Parágrafo 2º, na telinha. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua economia, integrem um grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então o parágrafo 2º ele tenta explicar o que é grupo econômico. Mas fazer essa leitura, essa simples leitura do parágrafo 2º, às vezes é um pouco pesado. A gente não consegue entender isso formatado, né? E o que eu vou fazer para vocês agora é formatar. Vamos lá. Vamos supor que um determinado empresário ele crie uma empresa para fazer gestão dos negócios dele, que é o que nós chamamos hoje de holding. Já ouviu falar de holding? O que é holding? É uma empresa que faz gestão das demais empresas. Bacana? Então, vou colocar aqui um Hzinho, denominando que essa aqui é a holding, a empresa mãe que administra as demais. Onde é que está o empresário? O empresário está aqui. Né? O sócio 1, o sócio 2 está aqui, dentro da holding. As pessoas físicas estão dentro da holding. Ok? E essa holding vai para o mercado. E aí a holding, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Ok? Todas essas empresas, elas estão ligadas entre si por quem? Pela holding. A holding configura como sócia, ela está como sócia dentro de todas essas empresas aqui. Vamos chamar de empresa A, empresa B, empresa C, empresa D e empresa E. Ok? Essa empresa A aqui é uma indústria. A empresa B, vamos lá, é uma empresa de prestação de serviços. A empresa C é uma locadora. A empresa D é uma transportadora. E a empresa E é uma empresa de alimentos. Tá? Então o cara diversificou aí os seus negócios, aquela coisa toda, tudo bonitinho, tudo certinho. Isso aqui seria um desenho de um grupo econômico, onde a empresa H, como gestora da empresa A, B, C, D e E,
formam o quê? O que chamamos de um grupo econômico. Muito bom. Dentro desse contexto todo, as empresas precisam estar interligadas. Não é simplesmente ele ser sócio das empresas. As empresas precisam realmente estar interligadas e haver o quê? Uma ajuda mútua dentro desse grupo econômico. Ok? Então, vou explicar isso para vocês. Olha que interessante. A empresa A dá lucro. A empresa B também dá lucro. A empresa C também dá lucro. A empresa D, opa, não dá lucro. Está dando prejuízo. Tá? E a empresa E precisa de investimentos. Tá? A deu lucro, B deu lucro, C deu lucro, D deu prejuízo e a E precisa de investimentos para começar a ganhar dinheiro. O lucro, ele é individual, porque cada uma dessas empresas tem CNPJ e cada uma dessas empresas tem vida própria. Estão ligadas pela holding. Só que o lucro dessas empresas aqui é dividido entre os sócios. Quem que é o sócio dessas empresas? A holding. Logo, esse dinheiro aqui vai para onde? Para a holding. Se concentra aqui na holding. Ok? A holding recolhe a grana de todas as empresas do grupo. E aí o dinheiro se concentra aqui. E com esse dinheiro, o que ela faz? Ajuda a transportadora que está em péssimas condições e investe na outra empresa para outra empresa poder crescer. Ok? O cliente de vocês é empregado aqui, ó, na A. Tá? O reclamante é empregado aqui na A. O que a A teve? A A teve lucro. Se ela teve lucro, foi porque o empregado também ajudou ela a ter lucro. Ok? E o fruto do lucro dessa empresa foi para a holding e ajudou outras empresas do grupo. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, se A não pagar o reclamante, eu posso buscar esse crédito trabalhista nas outras empresas do grupo. Porque indiretamente o que aconteceu? Todo mundo se beneficiou com o trabalho deste empregado. Essa é a ideia de grupo econômico. Por isso que o parágrafo 2º do artigo 2º diz que eu posso ir buscar nas demais empresas do grupo os direitos trabalhistas não honrados por uma das empresas do grupo. Entenderam? É assim que funciona. Tá? Então esse é o fundamento. Agora, é óbvio que você precisa demonstrar toda essa situação. Tudo isso aqui tem que ser demonstrado. Tá? Olha uma situação em que não seria grupo econômico. Vamos lá. Uma situação em que não seria grupo econômico. Vamos supor que eu tenha lá o meu escritório de advocacia, sou sócio majoritário do escritório de advocacia e vou tocando a minha vida lá no escritório. E aí eu tenho alguns problemas financeiros lá no escritório e começo a não pagar os direitos trabalhistas dos meus empregados. Tá? Só que paralelo a isso, eu sou sócio do restaurante da minha irmã. Minha irmã precisava de um sócio no restaurante. Na época, lá atrás, eu tinha um dinheirinho. Eu dei um dinheirinho para ela e entrei no restaurante dela com 10%. Quase nem vou lá. Ela que toca tudo bonitinho, mas eu sou sócio lá no restaurante dela. Aqui eu atuo ativamente. Aqui eu exerço a minha atividade. E aqui eu estou em débito com os meus empregados. Não consigo mais pagar meus empregados. Quebrou o escritório, não consigo mais pagar os meus empregados. Os meus empregados entram com uma reclamação trabalhista contra o escritório. O escritório não honra a condenação da reclamação trabalhista. Quebra a personalidade jurídica. Chega no patrimônio do Rogério. O Rogério não tem patrimônio. Não honra com a execução, com os créditos trabalhistas que estão sendo cobrados ali. Ok? Um empregado pode buscar o crédito no restaurante? Ele pode buscar o crédito no restaurante? Não.
porque não é um grupo econômico. Eu sou sócio de duas empresas, mas as duas empresas não se comunicam, não se interligam. E não pode o restaurante ser prejudicado, não pode o restaurante ter a sua conta bancária bloqueada com o Bacen Jude, porque tem lá um sócio que é devedor trabalhista em uma outra empresa. Ok? Só que isso, gente, isso foi regularizado agora. Agora eu digo a partir de 11 de novembro, né? A reforma trabalhista botou os pingos nos is. Porque como é que funciona hoje? Você pegar um juiz doidão hoje, o juiz doidão manda penhorar o faturamento do restaurante, que se lasca o restaurante. E aí depois, a minha irmã que me cobre, a minha irmã que se vire comigo, mas primeiro vai garantir o crédito trabalhista. Arrebenta tudo lá, acaba com a vida dela, pelo simples fato de um dia eu ter sido sócio, ter entrado com sócio lá. Como não existe uma legislação que veda isso, como não existe uma legislação que rege isso, tudo fica na mão do entendimento do quê? Do juiz. E o juiz sem dó, na execução, gente, na execução o juiz primeiro bate, para depois ele ver quem é. Primeiro ele desce a porretada, aí depois ele fala, quem é que eu bati mesmo? Deixa eu ver. É assim que funciona. Ok? A reforma, ela trouxe mais um parágrafo no artigo 2º, que é esse parágrafo aqui, ó, que eu vou mostrar para você. Oi? Como é que é? Não. Existe o quê? Pode, mas eu vou ter que demonstrar isso como prova. Olha o artigo, parágrafo 3º, que você vai entender o que eu estou dizendo. Reforma. A reforma trouxe isso aqui, ó. A reforma trouxe essa regrinha nova. Parágrafo 3º, ele não existe na CLT, ele vai começar a existir a partir de novembro deste ano. Ele diz assim, ó, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado e efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, com esse parágrafo 3º, a partir de novembro deste ano, minha irmã está blindada no restaurante. É uma vedação de penhorar os bens do restaurante, porque não tem nada a ver um escritório de advocacia com um restaurante. A única identidade que existe é de eu ter sido sócio, de eu estar sócio aqui e também estar sócio lá. Ok? Nós não tínhamos o parágrafo 3º. E aí nós estávamos o quê? À mercê de interpretação do juiz. Hoje, se penhorar qualquer coisa lá no restaurante da minha irmã, o que ela vai fazer? Ela vai entrar com embargos, né? Vai entrar com embargos e vai dizer, excelência, parágrafo 3º do artigo 2º da CLT não está demonstrado, não está caracterizado que eu pertenço ao grupo econômico. E digo mais, quem tem que caracterizar isso é o exequente. Vamos de volta no artigo lá, olha que interessante. Sendo necessário é obrigação, não é isso? Sendo necessário para a configuração do grupo o quê? Demonstração do interesse integrado. Isso aqui é ônus de quem? Do exequente. O exequente que tem que demonstrar que existe integração de interesses para poder chegar ao reconhecimento do grupo econômico. Bacana? Muito bom. Para quem está comigo aqui presente, tem isso e muito mais. Vamos seguir até às 17 horas aí falando sobre direito do trabalho e tudo mais. Mas para você que está do outro lado da tela, eu encerro aqui a nossa aula, essa participação da aula aqui no Legale com o professor Rogério, nessa demonstração, nesse menu degustação da pós-graduação aqui que nós temos com o Legale.
ok? Entra lá no Legale, no site do Legale, www.legale.com.br, dá uma olhada lá nos cursos de extensão, dá uma olhada nas pós-graduações que nós temos aqui pelo Legale, e também aproveito para divulgar o meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, é só entrar lá no YouTube, Professor Rogério Martir. Se colocar Professor Rogério Martir, tem acesso ao canal no YouTube. Lá no canal do YouTube eu posto vários vídeos, aulas. Eu acredito até que essa aula também vai lá para o canal depois. E eu tenho os minutos trabalhistas, né? Eu parei um pouquinho, estou um pouquinho devagar com os minutos, vai retomar agora em novembro. Por causa da reforma, a gente está louco aí com curso para um lado, para o outro, uma loucura. Mas o que são os minutos trabalhistas? Semanalmente, eu posto um vídeo de 5 minutos, assim, falando sobre um tema específico, né? Então, quem está inscrito no canal recebe os vídeos, esse vídeo dos minutos trabalhistas e vai acompanhando aí toda a sequência. Tem um curso completo lá no canal também sobre iniciação à advocacia trabalhista. É bem legal, bem bacana. Então, acesse o canal. Não esqueça de se inscrever no canal, vai ter um sininho lá, clica no sininho, que é para você receber as notificações aí também, que vem direto pelo YouTube. Bacana? Tem um curso meu de reforma trabalhista que está em andamento, mas dá para entrar ainda no meio do curso. Por que dá para entrar no meio do curso? Porque as aulas são gravadas, né? A gente está indo para a 10ª aula agora, se eu não me engano, essa semana. São 18 aulas, mas as 10 aulas que passaram estão gravadas. Então, se você entrar no curso agora, você vai ter acesso às 10 aulas gravadas e depois acompanha comigo as 8 aulas futuras que seguem aí. Toda quarta-feira eu estou com esse curso de reforma trabalhista 100% online aí também, ok? Grande abraço para você, a gente se vê na próxima oportunidade. Para o pessoal do presencial, vamos para o café e a gente volta daqui a pouquinho com a continuação aí da nossa aula. Obrigado.